Olá, gente, tudo bem? Próximo sábado, dia 25 de julho, a gente comemora os 196 anos da imigração alemã aqui no Rio Grande do Sul. E aqui na Rádio Imperial FM você acompanha o Origens Germânicas, aqui no nosso canal no YouTube. Aliás, inscreva-se você também no nosso canal do YouTube da Rádio Imperial FM e você vai ficar por dentro de todas as novidades, de todos os assuntos abordados. Tem muita coisa bacana, então assine, inscreva-se e acione o sininho para cada vez que tiver alguma novidade, você ficar por dentro, ficar bem ligadinho, tá certo? Vamos conferir esse episódio de Origens Germânicas, um pouco das dificuldades socioeconômicas vividas na Europa no período que antecedeu a vinda dos imigrantes alemães. Vamos conferir? Com o fim das guerras napoleônicas, a Prússia ficou devastada. Inúmeras edificações foram queimadas e houve muitas mortes, principalmente a juventude masculina. Além das dificuldades impostas pela guerra, estava em pleno desenvolvimento a industrialização da Europa, deixando levas de trabalhadores desempregados. Alguns estados facilitaram e incentivaram a imigração, pois assim diminuía-se a pressão demográfica. Todos os indigentes, incapazes, marginais, todos esses iam embora. Outros estados foram expressamente contrários à imigração, pois perderiam mão de obra, militares e recursos econômicos. Os estados que mais se opunhavam à imigração foram a Áustria e a Prússia. A Prússia não proibia expressamente, mas exigia das famílias uma licença para a imigração, enquanto os jovens em idade militar não poderiam sair do país. Na Prússia, o poder e as riquezas estavam nas mãos da nobreza, que ditava as regras, enquanto a sobrevivência dos desfavorecidos tornava-se cada vez mais difícil. A expropriação das terras da parte do antigo campesinato e sua expulsão do campo liberou trabalhadores para as indústrias, que estavam em ascensão. Esse fenômeno somou-se ao crescimento populacional desenfreado, que agravou o problema da excessiva divisão de lotes agrícolas, principalmente na Prússia Ocidental e demais estados da região. O número de casamentos, de famílias e de filhos só aumentava. Ao mesmo tempo, cresceu a procura por pequenas propriedades, pois sem elas não era possível a sobrevivência no campo. O preço da terra aumentou, as propriedades tornaram-se progressivamente menores e a falta de recursos diminuía a produtividade. Muitas propriedades reduziam-se tanto que não bastavam para a manutenção de uma vaca. O leite desapareceu de muitos lares e foi substituído por um preparado de chicória. Na falta do gado, desapareceu a força da tração dos arados e o esterco para a fertilização do solo. Assim, a produtividade do campo reduzia drasticamente, cada vez mais. Pertinho da região de Hunsrück, no Grão-Ducado de Hessen, o direito de sucessão natural provocou a divisão das propriedades em tantas frações quantos eram os filhos, o que resultou em propriedades minúsculas que não podiam sequer atender às necessidades básicas dos seus proprietários, agravando ainda mais o problema da falta de propriedades suficientemente grandes que pudessem utilizar mão de obra excedente. O camponês se viu obrigado a reduzir ao mínimo o número de bocas a alimentar, na medida em que se reduzia a oferta de trabalho agrícola, lançando no mercado de trabalho industrial o excedente de força de trabalho familiar, ou seja, os filhos. O número de trabalhadores da indústria já estava perto de superar os da agricultura. Esse processo foi acelerado em regiões mais industriais, tais como na Renânia, na Westfália, Hessen, Württemberg. Os operários enfrentavam jornadas que duravam de 12 a 16 horas diárias. As crianças participavam também do trabalho tecelão, assim que eram capazes de manipular o fuso e as rodas de afiar, geralmente por volta dos 5 anos, ocupando-se dessa atividade diariamente sob a determinação dos próprios pais. A maioria das famílias vivia em pequenos casebres, testemunhos de sua decadência e resultado da exploração a que estavam sujeitos. A alimentação, assim como a dos camponeses, era baseada na batata inglesa. Eventualmente havia pão de centeio e a carne praticamente não existia na mesa de quase todas as famílias. Sucessivas pestes nas lavouras e invernos rigorosos desde 1816 dificultaram ainda mais as condições de vida na Europa.
Esses novos padrões climáticos surgiram depois da erupção do vulcão do Monte Tambora, na Indonésia, em 10 de abril de 1815. Ao longo do ano seguinte, uma pesada nuvem de cinzas pairou no ar em todo o globo, impedindo que os raios do sol atingissem a terra. A geada e as chuvas decorrentes do fenômeno devastavam as lavouras, causando assim um ano sem verão. Todas essas condições transformavam os alemães pobres em verdadeiros escravos de industriais, de senhores feudais, dos nobres e do clero. Antes mesmo da imigração para a América, alemães de diversos cantões deslocaram-se para regiões próximas, ainda em terras europeias, como Hungria, Romênia, Ucrânia. Mas no início do século XIX, a grande massa de imigrantes preferiu atravessar o Atlântico e emigrar para a América. E muitos vieram aqui para o nosso Rio Grande do Sul. Então, mais uma edição de Origens Germânicas. Espero que tenham gostado, para você ver que não foi nada fácil a vida desses alemães, dessas pessoas dos nossos antepassados há quase 200 anos atrás, não é? Não esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube e fique por dentro sempre das novidades, tá certo? Aguarde que em breve mais Origens Germânicas aqui no canal da Rádio Imperial FM no YouTube.